Bom dia! Bom dia, tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo bem. Chegando aqui da academia, o cabelo tá terminando de secar. Nossa, Começar o que, dia cheio de energia. que empenhada. Um dia eu vou ser igual a você. Você sabe que eu adoro acordar cedo, né? Adoro acordar cedo. Essa hora, sim, eu já fiz metade do meu dia. Essa hora você já tá no gás, né? O cronotipo já Já, tá assim, tipo a hora da produção. sim. Já mandei e-mail, já fiz academia, já tomei meu super café, já meditei, já tô aqui. Pique total. Eu tô aqui no meu café. A diferença de perfil, né? De biotipo. Eu e a Adri estivemos juntas num treinamento lá que a Neurônio Web organizou, em que um dos palestrantes falou justamente sobre isso, sobre a diferença, né, no biotipo das pessoas. Tem gente que é que nem eu, assim, leão. O perfil, inclusive, chama leão. Acorda cedo e tá no gás, ó, rapidinho. Tem gente como a Adri, você é urso, né, Adri? Não, eu sou lobo, mas eu sou Você é tipo aquele lobo. lobo mais tranquilo, que tem dois tipos de lobo, né? O meu marido é aquele que, tipo, 1 hora da manhã ele quer conversar, ele quer planejar, e eu já tô, tipo, dormindo faz horas. É, o perfil da Adri é aquele perfil que acorda mais tarde e que tem uma ressaca de sono logo no começo da manhã, se sente até meio bêbado, né? Tipo, precisa de um tempo para acordar. Um dia eu fui querer marcar reunião com ela às 8 horas da manhã. A Adri quase chorou. Ai, 8 da manhã não, né? Muito de madrugada. não, 8 da manhã, não. Eu até que acordo cedo, umas 7 horas, 7h30 no máximo, eu tô acordando. Mas essa hora é quando eu começo, tipo, começo a ficar bom o negócio, sabe? Começa a pegar, né? Bom dia pro pessoal. Ó. A Tininha tá falando que é idem. Idem quem? Idem a mim ou idem a Adri? Ela é um pouco das duas. Nossa, essa trabalha. Mas o mais importante é se conhecer, né? Por isso que o autoconhecimento é tão importante. Porque a gente sabendo, por exemplo, como eu sei que eu sou super produtiva na parte da manhã, eu coloco as minhas atividades que eu preciso de mais concentração e raciocínio logo cedo. Depois do almoço, por exemplo, eu não presto para nada. Eu preciso dormir, assim, uma meia hora pelo menos. Igual a Adri. É igual a Adri. Ah, legal. Então ela me Tininha, você, por exemplo, é o contrário, né? Você provavelmente vai começar a pegar mesmo por volta umas 4 da tarde. Então, o ideal é deixar essas atividades de mais raciocínio para tarde, né? é. Então, bom dia, pessoal. Conforme a gente prometeu, estamos aqui. Estamos ansiosos para dividir todo esse conhecimento, né, Ju? Exato. E, a Juliana, para quem não sabe, ela é parceira já da Neurônio Web há bastante tempo. Ela foi uma das nossas primeiras alunas. Ela fez um workshop com a gente em 2014, é isso? Não, 2016. 2015, 2016, não sei, faz bastante tempo. E desde lá eu comecei a seguir o trabalho dela e eu sou assim fã dela, apaixonada pelo trabalho dela, porque ela não só ajuda as pessoas a conhecer, a despertar o melhor que as pessoas têm, como ela aplica nela. Então, ela não é o tipo de profissional que ela simplesmente traz teorias lindas, maravilhosas, mas que na prática a gente sabe que não funciona ou que a pessoa não aplica. Não, ela aplica e aí ela vem com muita autoridade, falando: olha, eu sei porque eu fiz, dá certo, eu era assim, eu era assado. Né? E hoje a gente vai compartilhar com vocês um pouquinho desse conhecimento, né? O tema da palestra hoje é neurocomportamento, para que cada um possa se conhecer e se conhecendo cada vez mais, você comece a perceber que, na verdade, todas as limitações que você impõe estão na sua cabeça, né? Porque o nosso cérebro, ele é uma máquina poderosa, ele te permite você desenvolver qualquer habilidade, simplesmente qualquer uma, né? O que limita é a nossa cabeça, são as nossas crenças, né? A nossa falta, às vezes, de acreditar no nosso potencial. E eu acho que se a gente conseguir sair dessa palestra hoje com uma informação assim que você pegue para a tua vida e fale: nossa, isso eu vou aplicar, a gente já está feliz. Exatamente, Adri. Ah, perfeita a sua introdução. E quando a gente começa a perceber o tanto que isso impacta a nossa vida, né? A gente vê por que que a gente está onde a gente está. Tem uma teoria que fala que só 20% das pessoas atingem seus objetivos durante a vida. Os outros 80% começam com muito gás, com muita vontade, mas vão perdendo força ao longo do caminho. É como se fosse um cano de água mesmo.
mas que tá tudo furado. E a água, né, que seria essa energia, você começa todo motivado, todo focado, só que essa água vai se esvaindo ao longo do tempo. Você vai dispersando a tua energia e o que chega no final não é suficiente para conquistar teus objetivos. E faz muito sentido até a gente falar sobre isso agora, no começo do ano, né? Porque quando a gente tem o começo de um ano novo, já vem uma motivação intrínseca desse momento de virada. Como se a gente ganhasse de presente um turbo, um momento turbo em que a gente está com essa energia renovada, a gente quer fazer acontecer, e é como se fosse a água começando a entrar no cano. Só que o que acontece é que vai passando o dia a dia, as dificuldades do dia vão acontecendo, e o que é natural. E se você não está muito trabalhado na sua mente, se você não está muito alinhado, se você não fortaleceu a tua mente, o que acontece é que toda aquela motivação do começo do ano vai se esvaindo, vai se esvaindo. E daqui a pouco, chegou no final do ano de novo, e daquele 100% de motivação que você começou, só chegou 20% no final. E aí você olha para a tua vida e fala, cara, de novo, mais um ano passou e eu não consegui fazer aquilo que eu queria. Mais um ano passou e eu estou exatamente no mesmo lugar. Então, se você está sentindo que chegar no final do ano exatamente no mesmo lugar não é o que você quer, não é o que vai te fazer feliz, então presta bastante atenção nessa palestra, que a gente vai falar, dar algumas dicas importantes de como mudar esse padrão. Como fazer com que as suas resoluções de ano novo, no final do ano desse ano, sejam completamente diferentes das que você teve no ano passado. E não assim, mais uma vez eu quero, mais uma vez eu quero. Por exemplo, eu estava fazendo uma pergunta para vocês aqui. Que eu fiz ontem no meu Stories. Gente, sabia que a gente já passou 6% do ano? A gente já correu 6% de 2019. Isso ontem, né? Hoje já vai ter dado 6 e um pouquinho. Você já caminhou 6% na direção do teu objetivo? Responde aqui pra gente. Vamos ver quem que tá alinhado o tempo com o objetivo. Coloca assim, se você já caminhou 6% na direção do teu objetivo ou não. Se você percebe que ainda não começou. Porque tem essa, né? Infelizmente no Brasil, a gente tem essa mania de esperar o carnaval chegar para começar a fazer alguma coisa. Só que o carnaval está em março. A hora que a gente chegar em março, a gente vai ter passado 3 meses. Aê! Lorane, Mari, querida! Mari, minha cliente. Orgulho, Master. Ó, Aí, quem não então, ficou, quem ainda não chegou no 6%, é bom até ter essa pergunta agora, porque dá tempo de correr atrás, né? Tá só no começo do ano. exato. É o momento certo, né? Antes que você pisque e você já vai estar comprando presente de Natal de novo. Não é assim que acontece? É. Todo ano é a mesma coisa. Todo ano eu vejo todo mundo postando nas redes sociais. Meu Deus do céu, chegou o Natal de novo. Esse ano voou e eu não vi o ano voar, ou o ano passar. Gente, o ano passou igual para todo mundo, Mas né? Assim, eu não sei se isso tem a ver com a quantidade de coisas que a gente faz, mas a minha percepção é que cada vez está passando mais rápido. pois é, mas uma coisa é passar rápido e você está fazendo aquilo que você quer. Se você está passando rápido porque a tua vida está recheada de coisas e você está se realizando e você está fazendo as coisas acontecerem, isso é gostoso, isso é excelente, você está vivenciando. Agora, se o ano está passando rápido e você está se sentindo engolido pela rotina, como se fosse uma verdadeira roda viva, que você está sentindo a vida passar por você e te atropelar no meio do caminho, aí isso não é legal. Porque o tempo está passando sim, não é que você não tem, todo mundo tem 24 horas no dia. Só que a questão é, como é que você está usando essas 24 horas? Será que essas 24 horas estão sendo usadas de maneira consciente? E aí vem um pouquinho a questão do cérebro, né? É, a gente Assim, já vai entrar nisso. Eu até, só para não perder ali, Lohane, ela comentou que ela está usando um planner. Na página da Neurônio Web tem um planner, então se você entrar no Instagram, ali nos destaques do Stories tem um planner. Então, para quem quiser, pode baixar e já usar. Ajuda muito na organização do dia a dia, até para fazer as metas e objetivos. com certeza, com certeza. E isso de, assim, a questão do nosso cérebro, né? A gente está a maior parte do tempo no inconsciente, né, Adi? Você quer explicar um pouquinho mais isso? Então, eu vou fazer o seguinte, Ju. O que você acha? Eu falo primeiro da parte introdutória, porque por mais que eu já tenha falado isso algumas vezes em diversos canais da Neurônio Web, sempre tem gente entrando, então eu acho que é legal deixar todo mundo no mesmo barco. Perfeito. Então, assim, eu vou falar um pouquinho do cérebro para as pessoas poderem entender como que elas funcionam e como que a gente é, né?
E aí a gente entra nos temas de procrastinação e como mudar essa questão de metas. O que você acha? Perfeito. Fala, conta do cérebro, que aí depois eu conto o impacto que isso tem na nossa vida. Tá. Então, vamos lá. O cérebro, ele é um órgão que tem de 2 a 3% de massa corporal e ele consome 20% da nossa energia diariamente, ou seja, é muita energia. Então, ele, por natureza, é preguiçoso. Todos nós somos preguiçosos. E é importante a gente entender isso, porque, sendo assim, toda vez que o cérebro tiver a oportunidade de fazer qualquer coisa para economizar energia, ele vai fazer. Tanto é que a gente deduz várias coisas, em várias situações a gente fala, vai acontecer tal coisa. Ou às vezes, quando algo ruim aconteceu no passado, a gente já deduz, não, isso vai acontecer assim de novo. E não necessariamente. Mas o cérebro, ele faz isso para justamente poder economizar sempre essa energia. Então, é só você pensar quando você tem uma atividade no trabalho que ela é difícil, envolve muitos processos, né? Então, o que você vai fazer? O teu cérebro, ele não quer lidar com aquilo. Ele é obrigado a lidar com aquilo, né? Mas o que ele faz? Ele vai tentar sempre sair do foco. Justamente porque tudo que é muito complexo demanda pensamento cognitivo. E isso demanda energia. O cérebro sempre quer evitar isso. E ele faz isso por pura sobrevivência. Então, assim, o que o nosso cérebro pensa? Ele fala assim, meu Deus, se eu não economizar energia, eu vou morrer. E é muito doido, porque isso tudo é inconsciente, né? Na verdade, as nossas ações, cerca de 85% a 95% das nossas ações, elas são inconscientes. A gente acha que, eu sou racional, porque eu decido tudo com muito argumento, e com muito embasamento, né? Com muitos dados. Na verdade, o que você faz é buscar dados racionais para justificar uma atitude tua que o teu cérebro já tomou lá atrás, né? Deixa eu só falar, Ju, eu começo a falar do cérebro, eu não paro. Então, a hora que você quiser me interromper, faz um sinal... Assim. Oi? Eu só ia fazer o então adendo. Quer dizer que aquela máxima de que pensar dá trabalho é verdade, né? Pensar dá trabalho. Dá muito trabalho porque gasta energia. Toda vez que a gente vai pensar, a gente faz uma conexão, a gente faz uma sinapse. Isso fisicamente no cérebro isso gasta energia, né? Então olha que coisa linda como o nosso sistema ele é inteligente. Ele é programado para garantir o bom funcionamento do nosso corpo. E tudo isso que a Ada está explicando faz total sentido quando a gente olha do ponto de vista de evolução, né? Evolução genética. A gente vem tendo cada vez mais acesso à informação, a gente é bombardeado, né? Todos os dias, a gente está em rede social e está recebendo notícia, está vendo, conversando com um monte de gente, só que o nosso cérebro não consegue processar tudo isso. E aí começa esses fatores que a Ada está falando, de colocar tudo em padrões, né? Em hábitos, em rotinas que já estão acontecendo sem nem a gente perceber. É só você pensar hoje, por exemplo, a quantidade de opções que você tem quando você vai, por exemplo, no mercado escolher uma massa de tomate, né? É um exemplo, né, simples, mas mostra tipo, que hoje a quantidade de decisões que você tem é muito maior. Então, diariamente, hoje, o teu cérebro toma 20 mil decisões. Então, pensa, 20 mil decisões é muito gasto energético. Por que Steve Jobs, Mark Zuckerberg, eles usam sempre a mesma roupa? Porque ele não quer passar o início do dia dele, quando o cérebro dele está todo vapor, gastando energia com escolhas que para eles não são relevantes, né? Exato, e isso é super importante que acaba virando a importância do hábito. Você fazer as coisas igual todos os dias. Por exemplo, eu contei aqui no começo da live que eu acabei de chegar da academia, né? E isso para mim não é uma coisa natural, não é uma coisa que eu sempre fiz. Eu sempre busquei fazer academia, mas é algo que eu tinha, né? Meus altos e baixos. Só que agora eu decidi que vai ser uma coisa, uma das minhas resoluções para 2019. Então, o que eu estou fazendo para isso acontecer? Eu estou transformando num hábito. Para que eu não tenha mais que brigar contra a minha mente. A partir do momento que isso vira um hábito, vai acontecer sempre. Então, conhecer o cérebro é super importante para a gente saber que botõezinhos apertar aí dentro, né? A gente acha, como a Adri falou, que eu estou tomando uma decisão racional, eu estou sendo super racional. Não está sendo racional coisa nenhuma, teu cérebro já decidiu por você. Você está aí sendo uma marionete, né? Você está só fazendo aquilo que já está decidido dentro da tua cabeça.
E por isso que é tão importante, né, esse assunto de neurocomportamento que a gente está falando. Senão você passa o teu ano inteiro, tua vida inteira, agindo num piloto automático, simplesmente repetindo aqueles velhos padrões. Quem aí percebe que faz as coisas sempre do mesmo jeito? Que quer mudar, mas a hora que acorda, tipo, eu queria tanto acordar cedo, mas não consigo. Eu A queria tanto síndrome, sair do a celular. síndrome da Gabriela, né? Síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Ah, não adianta, eu sou assim. Tem gente que fala sobre procrastinar, né? Ah, mas eu sou um procrastinador. Tá, você estabeleceu então que você é, e é isso aí, e você não tá a fim de mudar, né? Ela que tá dizendo, né? Exato, exato. Mas então, mais algumas coisas aqui antes que a Ju entre na parte mais legal. Tudo do cérebro é legal, né, Ju? Muito Difícil legal, gente, escolher. muito legal. Então, assim, você já deve ter ouvido falar que a gente trabalha com 10% da nossa capacidade do cérebro. Gente, isso é mito, não é verdade. Por quê? Porque, na verdade, o que você tem consciência, né, racional, é um percentual muito pequeno. Mas isso não significa que o seu corpo não está vivo, trabalhando, sangue rodando nas suas veias, né, as sinapses sendo feitas. Tudo isso está acontecendo lá no teu inconsciente. Você não precisa ter racionalidade disso para que isso aconteça. Então, esse é um exemplo que mostra o quanto que a gente não tem essa racionalidade, essa consciência de tudo que está acontecendo. E até porque, se fosse para a gente funcionar em 100% do tempo, na nossa total racionalidade, a gente ia precisar de uma energia equivalente a 4 usinas de Itaipu funcionando ao mesmo tempo. Então, é muita energia, né? E isso, na verdade, só mostra o quanto o nosso cérebro é poderoso, o quanto ele pode fazer muitas coisas, né? E por que não usufruir de todo esse poder, de toda essa energia que ele tem, né? Para o nosso favor. A gente sabe que 40% dos nossos... diariamente, do que a gente faz é hábito. 40% do meu dia é hábito. Mas um hábito, para ele ser criado, ele precisa que uma ação ela seja repetida várias vezes até que aquilo se torne automático para o nosso cérebro, né? Então, por exemplo, você já deve ter ouvido falar que em 21 dias você cria um novo hábito. Não é bem assim. Na verdade, 21 dias você cria uma conexão neural no teu cérebro e se você persistir nessa repetição, seja numa atividade, em algo que você está querendo colocar como hábito na tua vida, se você repetir isso depois dos 21 dias, você vai fazer disso um hábito, mas não que em 21 dias, receitinha de bolo, pronto, acabou. Essas receitinhas de bolo, que muitas pessoas buscam e pregam isso como verdades absolutas na internet, só mostra que a pessoa está querendo oferecer o que é simples para o cérebro, porque o cérebro quer o que é simples, lembra que ele é preguiçoso? Né? Então, falou em negócio simples, em poupar tempo, em poupar dinheiro, em poupar esforço, energia, o cérebro tá lá, eu quero. Né? E assim, e qual que é o grande problema da questão dos hábitos? Para o nosso cérebro, ele não sabe quais hábitos são bons, quais hábitos são ruins. Né? Então, quem que vai ter que dizer isso para o nosso cérebro? Vai ter que ser a gente, porque senão ele vai ficar no inconsciente, no automático, e enquanto você não tomar a rédea das coisas, tudo que está no teu inconsciente vai agir por você. Veja bem, por mais que a maior parte das suas ações diariamente aconteçam, né, e as suas decisões sejam tomadas no inconsciente, isso só fica acontecendo no automático até que você racionalize sobre e comece a tomar um partido, a ter uma atitude, né, em relação a isso. Perfeito, que é o tal do estado da inércia, né? Assim, lembra das aulas de física que a gente aprendeu? Que um corpo, ele tende a continuar na inércia, a não ser que uma força seja aplicada em sentido contrário. Mas lembra até aquele exercício que a gente fazia da bolinha? Então, se não tivesse gravidade, não tivesse nada, se você jogasse uma bolinha, ela ia ficar andando assim a vida eterna. Então, isso é inércia. É a tendência de continuar na mesma direção, no mesmo sentido, se não tiver nenhuma força de sentido contrário que impeça, que altere esse curso. A tua vida é a mesma coisa. Por isso que às vezes a gente fala, né? Nossa, eu tô me sentindo que eu tô na inércia, eu tô sentindo que, assim, tô parado. Na verdade, não é que você tá parado, você continua andando, mas você tá andando exatamente no jeito que você estava andando antes. E aí? Vai aplicar essa força diferente para você alterar o rumo? Ou se você não fizer nada, você vai continuar exatamente do mesmo jeito. E daqui a pouco chegou o Natal
E a tua vida vai estar exatamente igual agora, né? Tipo um barco à deriva, né, Ju? Exato. Exato. E o tempo, gente, ele é implacável, ele passa. A única certeza que a gente tem é que isso vai acontecer. Por isso que, às vezes, nos meus cursos, nos treinamentos que eu dou, eu falo que daqui a um ano você pode estar ou um ano mais velho, ou você pode ter conquistado o teu objetivo. O que você escolhe? Ou pode ter simplesmente passado um ano e você está exatamente igual do jeito que você está, ou pode estar exatamente como você gostaria de estar. Posso contar um pouquinho da minha história, Adri? Pode, claro, não, pode contar. Aqui, assunto de cérebro não falta, Ju. Gente, eu venho do mundo corporativo, tá? Eu trabalhei mais de 10 anos dentro de empresas, e aí eu sempre fui uma pessoa muito responsável, fazia acontecer, mas naquele momento eu tinha o frame, eu tinha a estrutura do mundo corporativo para me ajudar a realmente fazer tudo que eu tinha que fazer. Então, eu tinha reunião de prioridade toda semana com a minha chefe, eu tinha planejamento estratégico definido pela diretoria, eu sabia exatamente o que eu tinha que fazer, eu tinha as minhas metas, e a minha meta estava ligada à minha remuneração, então se eu não entregasse minhas metas, eu não recebia dinheiro no meu bônus no final do ano. Então, assim, eu tinha toda uma estrutura que me conduzia a agir daquela maneira. Aí eu resolvi que eu ia virar empreendedora. Antes disso, bom, pedi demissão, tirei um sabático, fui dar a volta ao mundo. Eu realmente quis fazer uma transição de carreira, porque eu não me via mais dentro daquela vida. E aí, gente, não foi fácil, tá? Eu tô contando resumido, mas foi um momento de muita coragem e muito brigar contra o meu cérebro, que obviamente preferiria continuar na zona de conforto. Mas outro dia eu conto com mais detalhes disso daqui. O que eu quero contar é que quando eu virei empreendedora, aí eu me vi no momento, eu falei, tá, posso fazer o que eu quiser agora. Porque não tem mais ninguém me cobrando, eu não tenho mais chefe, eu não tenho mais reunião de prioridade, eu não tenho as minhas metas, assim, quem faz sou eu. Então, se eu não bater minha meta, eu tenho que prestar conta só para mim. E aí começou a me dar um desespero, aquele desespero de empreendedora recém-nascida, né? Que é assim, tá, como é que eu faço agora para atingir meus objetivos? Eu abri minha empresa de coaching, de treinamentos corporativos, e aí começa a aparecer um monte de oportunidade. Ah, eu posso, sei lá, dar um curso sobre esse assunto que me interessa, mas a fulano de tal me chamou para fazer uma parceria, e eu tenho que fazer minhas redes sociais, eu preciso me divulgar, e eu preciso fazer networking. E aí começou a aparecer um monte de coisa para fazer, e eu comecei a meio que olhar para aquilo e me paralisei. Que o meu cérebro olhou para toda aquela complexidade e falou: opa, você não vai dar conta. Você não vai dar conta. E aí, o que eu percebi? Né, no meio desse ambiente em que eu estava eu por conta própria, e eu não tinha mais aquela estrutura do mundo corporativo para me fazer caminhar dentro dos trilhos, eu percebi primeiro que eu ia ter que criar essa própria estrutura para mim. E segundo, eu ia ter que aprender a deixar de procrastinar. Porque aí eu descobri, eu me percebi o tanto que eu era procrastinadora. O tanto que, assim, eu só fazia na pressão. Sabe aquela coisa, lidar com pressão? Eu era ótima para lidar com pressão. Mas 45 do segundo tempo, entendeu? Eu fazia em cima da hora e entregava, naquele desespero, naquela adrenalina de fazer e entregar. Só que eu comecei a perceber que isso não ia funcionar enquanto empreendedora. Que eu dava um jeito de trabalhar a minha mente e perceber que eu precisava ter mais ordem, eu precisava ter mais estrutura, eu precisava ter um planejamento, e eu precisava, acima de tudo, ter a disciplina para fazer isso acontecer, ou então o meu negócio ia falhar. E pensa aí, quantos empreendedores você conhece que infelizmente não conseguiram levar o seu negócio para frente? Profissionais liberais, né? Eu vejo muita gente mudando de profissão, tomando a coragem de mudar de profissão, e às vezes não conseguindo ter o sucesso que gostaria na profissão nova. E aí, quando eu olho também, eu vejo com os meus clientes, muitos dos meus clientes que vêm buscar um processo de coaching de alta performance, por exemplo, eles vêm buscar exatamente isso. Aonde que eu tiro a energia, essa determinação interna para poder fazer acontecer os meus objetivos? Porque tudo isso que a Adri falou, ele é uma constituição biológica do nosso corpo. Está instaurado em mim, em você, na Adri, nos nossos clientes, em todo mundo. Então, não é que para uns é mais fácil do que para outros. Não é que tem gente que é constituída para o sucesso, ela é pré-moldada, ela nasceu predestinada a ser bem-sucedida. Pensa aí quem são as pessoas que você tem como referência no teu mercado. Quem são os teus colegas ou os profissionais que você admira. Aqueles que você segue aqui no Instagram e fala assim, poxa, que legal, um dia eu quero ser como eles. Essas pessoas, elas não foram
predestinadas para o sucesso. Mas elas aprenderam a lidar com exatamente isso que a Adri está falando. Com esses padrões mentais que tem dentro da cabeça que fazem com que ela atinja os objetivos ou não. Que fazem com que você esteja nos 80% que, infelizmente, não consegue chegar, fica o barco à deriva, ou nos 20% que bate as metas, que fala, caraca, consegui. Consegui atingir meu objetivo. E aonde você quer estar? Você quer estar nos 80% que está constantemente tentando e morrendo na praia? Ou você quer estar naqueles 20% que realmente fala, tá valendo a pena? Eu estou exatamente onde eu gostaria de estar. Dá gosto de acordar e viver meu dia. Viver minha vida. Minha vida, ela tá do jeitinho que eu quero. E essa palestra aqui hoje, essa aula que a gente está tendo, é justamente para te mostrar que sim, é possível. Existe uma constituição genética dentro de você. Tá? Essa procrastinação, aí, ela é biologicamente programada. Não é a tua culpa. Você não faz isso porque você quer, porque você é do mal, porque você é preguiçoso, porque você está conscientemente se sabotando. Não é isso. Mas biologicamente, você é programado para procrastinar. E o que a gente vai te ajudar é reprogramar toda essa tua constituição. Para que você use toda a sua estrutura a teu favor e não contra você. Porque é possível, né? Olha nossos exemplos aqui. Tanto a Adri também. A Adri também já trabalhou dentro de empresa, fez uma mega mudança. Hoje é uma super empreendedora. Gente, ela tá indo dar palestra em Orlando. Tem noção? Não, e você estava falando dos 6%, né? Desse ano eu fiquei pensando, será que eu alcancei já os meus 6%? Eu acho que em atividades não, definitivamente eu tô com um monte de trabalho atrasado. Mas de metas, eu tinha definido para esse ano que eu daria pelo menos um curso internacional. E, cara, deu super certo. Então, e não só um curso, 2 cursos, porque para quem não sabe, eu e a Juliana, a gente vai fazer um curso em Curitiba daqui 2 semanas. Aí, na metade do ano, a gente vai fazer outro em São Paulo. E em setembro ou agosto, né? A gente ainda está definindo a data, a gente vai fazer outro em Portugal. Então, assim, esse ano, né, já comecei o ano com curso em Orlando, curso em Portugal, e isso é muito legal. Porque se eu, na minha essência, fosse olhar para tudo que eu faço, a primeira coisa que o meu cérebro ia falar, não, você não vai conseguir. Não, você está almejando algo que é muito grande para você. Né? Então, é legal a gente sempre ouvir essa voz que tem lá dentro, que te limita. Espera um pouquinho, ó. A Lili tá perguntando quando em São Paulo. Em junho em São Paulo. Junho, acho que é 15 e 16, eu não tenho aqui o calendário, mas a gente vai divulgar aqui, assim que tiver já vai ter post. Se quiser escrever pra gente aqui, Lili, eu mando pra você depois. Mas aí, então assim, tem muitas coisas, até no curso que a Juliana fez a participação agora, que a gente fez em novembro, que foi no Centro Europeu, e o nosso curso de novo vai ser lá. A gente estava lembrando que o meu primeiro vídeo que eu fiz na internet foi com a Juliana, e eu estava sendo um exemplo, né? Ela estava falando de pessoas extrovertidas e pessoas introvertidas, né? Então, a Juliana me usou como exemplo de pessoa introvertida, porque, gente, naquela palestra só faltava falar assim, com a cabeça para baixo, né, Ju? Ai, gente, como é legal, né? A gente se acompanhar e perceber a evolução, porque eu acabo virando testemunha do teu desenvolvimento, né? E vice-versa. Mas assim, o que aconteceu? Tem um estudo de Harvard que ele fala que você pode desenvolver absolutamente qualquer habilidade. Mesmo que você não tenha coordenação motora, que você não tenha nascido com o dom para aquilo, que você não tenha facilidade. O que eles falam? Eles falam assim, você precisa de 10 mil horas de treino. É muito treino, né? Mas se você for pensar, 10 mil horas dá uns 4 anos, 3, 4 anos, 8 horas por dia. Então, quando você está trabalhando numa empresa, todo esse tempo, fazendo uma mesma atividade, você acaba tendo muito aprendizado e acaba desenvolvendo essas habilidades em 10 mil horas, né? Sim, exato. E aí, quando as pessoas falam, por exemplo, né? Eu trabalho muito com desenvolvimento da habilidade interpessoal, para ajudar as pessoas a se relacionarem melhor, a serem mais comunicativas, fazerem networking. E aí, chega muita gente para mim e fala, mas eu não tenho facilidade com pessoas, eu não consigo porque eu não tenho facilidade. Gente, você também não tinha facilidade em andar de bicicleta quando você começou.
você também não tinha facilidade em fazer tabela dinâmica no Excel, né? Por exemplo, não tenho até hoje, né? Mas por quê? Porque eu não treinei o suficiente. A Tininha tá falando quase uma formação, 4 anos. Exato. Por isso, né, que as formações, elas têm essa duração. Ou quando você está dentro de um trabalho, geralmente, né, quanto tempo demora para você assumir um cargo de gerência? Aí, desde que você entra até que você realmente chega na gerência, vai uns 4, 5 anos. Por quê? Porque é o tempo em que você vai obter maestria naquela atividade que você está fazendo. Então, também, não imagine que você vai começar e vai ser fácil. Não vai ser fácil. A gente acabou de falar que o cérebro, ele opõe uma resistência quando a gente quer mudar. Mas o fantástico é que é possível. Não é que você precisa esperar 4 anos para você estar bem naquilo. Isso é gradual. Isso vai acontecendo de maneira gradual. Não é você começa, tenta, faz durante 4 anos, aí depois de 4 anos você acorda e você virou mestre no assunto. Não é assim que acontece. A evolução vai acontecendo de maneira gradual. E aí você vai dia após dia vendo que você já está bem melhor do que você estava antes. E isso, olha como é maravilhoso conhecer o cérebro. Isso vai te dando um reforço positivo. Você fica contente com você mesmo porque você percebe a tua evolução. É que nem quando você está tentando emagrecer. Você percebe que os pesos estão diminuindo na balança, você vai ficar com dó de chutar o pau da barraca e comer aquele sorvete. Porque, poxa, eu não vou jogar fora tudo isso que eu construí. Então, esse é um outro sistema do nosso cérebro, né? Esse reforço positivo. Usar isso a nosso favor. O legal disso que você falou, Ju, é o seguinte, eu falei de criação de hábito, mas acabei não tocando nisso. Quando a gente quer criar um novo hábito, a forma mais fácil de fazer isso, de colocar algo que é doloroso para o nosso cérebro, para que passe a ser prazeroso, porque o nosso cérebro, ele é assim, ele sempre vai priorizar prazer imediato e ele vai tentar evitar de todas as formas a dor, né? Dor futura. Isso vai ser custoso para eu ir para academia, para eu emagrecer. Nossa, quanto tempo eu vou ter que fazer de academia? Só que se você não pensar no caminho todo que você vai ter que seguir, mas se você dividir isso em fatias menores e pensar que toda semana, todo dia você vai ganhar alguma coisa com aquilo, você pode tanto definir recompensas cerebrais racionais quanto irracionais, quanto inconscientes. Por exemplo, você vai falar assim, nossa, eu tô doida para comer um cupcake, mas é muito calórico, é açúcar, não faz bem para minha saúde, vai baixar meu rendimento no trabalho, não vou comer essa porcaria aí, não. Daí você fala assim, não, beleza, eu vou para academia, vou malhar 1, 2 horas e depois eu vou poder comer o cupcake. É um exemplo bobo, tá, gente? Não come o cupcake, não. Faz frutas com aveia, um negócio mais saudável, mas enfim. Quando você define recompensas para o teu cérebro, ele começa a falar, então tá bom, então eu vou fazer. Daqui a pouco você começa a perceber recompensas que você não fez por querer e acabou percebendo que teve uma vantagem sobre aquilo. Um exemplo, você vai para academia e aí de repente você pega uma calça jeans que você já não entrava há muito tempo e você entra nela. Né? Ou alguém olha para você e fala, nossa, que legal, você emagreceu. Gente, para uma mulher ouvir você emagreceu é quase um eu te amo, né, Ju? Total! E aí, Melhor prova de amor. e esses são exemplos de recompensas cerebrais que você vai obtendo. Porque assim, gente, o nosso cérebro, ele foca em 2 coisas. Ele é biologicamente programado para sobrevivência ou reprodução. Sobrevivência é ou sobreviver no meio em que ele vive, né? Com as pessoas com quem ele convive no meio de trabalho. Reprodução, a gente fala mais em perdurar o gene, né? Eu quero que o meu inconsciente foca com que eu faça com que o meu gene perdure, né? Então, é legal a gente entender essas coisas do cérebro, até para poder saber como lidar, né? E como usufruir disso. A Juliana falou algo que eu vejo nela, assim, e, gente, eu queria ter metade da disciplina que a Juliana tem. E uma coisa que ela fala também, eu não vou ficar aqui spoilando o assunto dela, eu já vou passar a palavra para ela, mas uma coisa que ela fala é de onde vem essa motivação. Então, assim, para você conseguir fazer o que você faz e encontrar dentro de você motivação, porque, assim, motivação ela é intrínseca. Ela não é externa, não é um aumento de salário que faz você ficar motivado, né?
A motivação, ela vem de dentro de você. Quando você percebe que o teu trabalho está fazendo alguma diferença na vida de alguém, seja na sua, das pessoas ao seu redor, você começa a ter um combustível dentro de você que te ajuda a acordar cedo, te ajuda a não ficar fugindo para o Instagram, para o Facebook toda hora, quando você tem um material para entregar, né? Então, Ju, fala aí, dá umas dicas de como trabalhar com essa procrastinação, que eu acho que é algo que atormenta todo mundo, né? Pois é, procrastinação eu acho que é o grande mal do século, né? Se a gente for perguntar, sei lá, quando eu faço umas pesquisas no meu Stories, você procrastina, você sofre com isso, gente, dá acima de 80%. É realmente uma coisa que é complicado. Por que que é complicado? Porque a gente conhece muito pouco sobre tudo isso que a gente está falando agora, né? Assim, isso que eu e a Adri estamos falando, porque a gente estuda neurociência. A gente foi atrás desse conhecimento sobre o cérebro. Mas a grande maioria das pessoas não tem esse tipo de conhecimento. A gente não aprende isso na escola, não aprende na faculdade. Dentro do sistema de ensino formal, a gente não aprende a conhecer essa máquina maravilhosa que é e que realmente influencia a nossa vida. A gente ainda vive num sistema de educação pós-revolução industrial, em que o que era muito valorizado é a parte racional, é o QI, é o quociente de inteligência, que é você saber fazer contas, você decorar datas, você saber a parte técnica do assunto. Só que já foi comprovado que de 80% a 85% do resultado que você tem na tua vida não vem do QI, vem do QE e do QP. O que é o QE? QE é quociente emocional e QP é quociente de positividade. Então, o quociente emocional é a tua inteligência emocional. Quanto que você consegue controlar suas emoções e lidar com elas da melhor maneira possível. E o quociente de positividade é o quantos por cento do tempo você está com pensamentos positivos ao invés de se sabotar. Então, esses dois são importantíssimos dentro da nossa vida. Vou te dar um exemplo. Você vai numa entrevista de emprego, tá? Aí você estudou tudo sobre a empresa, você leu, você sabe exatamente o que precisa ser feito, você percebeu que o teu currículo está super adequado para a vaga, fez todo o teu dever de casa. Ok. Essa parte foi o QI. Chegou na hora da entrevista, aliás, nem antes, na hora da entrevista, antes disso, de madrugada, você não consegue dormir. Você está super ansioso. Aí começa a dar aquele frio na barriga, são 2 horas, 3 horas, 4 horas da manhã, você está acordado ainda, rolando na cama, com aquela crise de ansiedade para a entrevista que vai ser no dia seguinte. Ou seja, o teu emocional está te fazendo na loucura. E além da parte emocional, você começa a pensar que você não vai ser capaz, que você não vai ser bom o suficiente, que vai ter muita gente melhor que você, quem você acha que você é para conseguir essa vaga, que você não merece. Aí é teu quociente de positividade, a tua autossabotagem te fazendo acreditar em coisas que não te ajudam em nada. Aí você chega para a entrevista, como é que você vai na entrevista? Você não dormiu direito, você está mega ansioso, você está estressado, está cansado, você não está no topo do seu jogo. Aí a tua linguagem corporal inteira vai entregar toda aquela falta de confiança que você está sentindo. E é óbvio que a entrevista não vai ser tão boa como seria se você tivesse dormido bem, se você estivesse chegando lá autoconfiante. E aí, no final, você não consegue o trabalho, você não passa. E aí você vai dar um reforço negativo. Lembra que a gente falou agora há pouco do reforço positivo? O negativo acontece também. Aí você vai dar um reforço negativo pro teu cérebro e ele vai te falar: tá vendo como eu falei que você não era capaz? Olha só, óbvio que você não vai conseguir uma vaga dessa. Fica onde você tá, porque isso não é para você. E aí o teu cérebro vai dando reforço negativo, você vai entrando nesse círculo vicioso, né, da autossabotagem. Você vai ficando preso aí no meio. Então, olha como não dá pra gente focar só na parte racional da coisa. Não dá pra gente focar só em ser um excelente... Peraí, eu perdi uma pergunta aqui, ó. Pode dar uma dica de por onde começar a estudar neurociência? Caraca, assim, neurociência tem bastante coisa para estudar, viu? Ó, se você quiser participar do nosso curso, Made, onde você mora? Você me acompanha, eu não sei onde você mora. Se você morar em Curitiba, em São Paulo, ou no Rio de Janeiro, ou em Lisboa, você tem a oportunidade de começar a estudar com a gente mesmo, que a gente vai dar 3 cursos presenciais esse ano. Agora em Curitiba em fevereiro, em São Paulo em junho e em Lisboa em setembro. Além disso, tem algum livro, Adri, para recomendar? Tem muitos livros. Eu posso. Eu vou fazer um post sobre isso. Eu tenho lá Tá. no blog da Neurônio Web, mas a maioria daqueles livros são de
neuromarketing, mas eu tenho vários. Tem um aqui que eu tenho de biologia do comportamento de consumo também, que é bem legal, né? Que fala bastante sobre neurociência. Eu tenho um ali que agora eu esqueci o nome, o cérebro consumista, que apesar dele falar muito de consumo, do nosso comportamento de consumo, ele fala muito da parte de neurociência. Eu tenho vários ali livros de neurocientista, eu posso passar depois para vocês. Inclusive, Madi, se você quiser, eu te passo uma apostila que eu tenho aqui do Pedro Camargo. Ele me autoriza a enviar para os alunos que pedem para a gente. É um começo bem bacana. Ju, só para... Eu tenho alguns livros também para falar, por exemplo, aquele Os Segredos da Mente Milionária é fantástico. Eu tô Ele fala lendo esse bastante. livro agora. Ele é muito bom, ele fala bastante sobre o cérebro. Mas, mano, você está em BH, pertinho. Pega um avião, vem encontrar a gente em Curitiba. A gente vai estar lá agora em fevereiro, pessoalmente, fim de semana inteiro, sábado e domingo, falando sobre esse assunto e de uma maneira muito aplicada. Porque a questão, o que acontece, é muito bom ir na fonte, tá? Mas o que acontece é que, assim, para você ler tudo que existe a respeito, todo o conteúdo, a gente vem estudando, eu há 3 anos, a Adri, acho que há quanto tempo, Adri, você trabalha com neuro? Com neuromarketing há 4 anos. Uma boa referência, assim, que eu sempre busco seguir de neurociência é a Carla Tiepo, né? Aqui no Brasil ela é referência. A gente tem muita gente fora, mas aqui no Brasil também tem muita gente boa. Ju, só para não perder o fio da meada, você falou da questão da entrevista. Então, assim, e aí eu posso usar isso como um exemplo de se conhecer o teu racional e o teu inconsciente te afetando. Eu passei isso na pele, eu acho que cada vez que eu sofri, eu fui lá querer aprender e entender o porquê que essas coisas aconteciam comigo. Então, quando no cérebro, a gente tem 2 amêndoas, né, que a gente chama de amígdala, né? Isso aqui não é amígdala, isso aqui é tonsila. As amígdalas, elas funcionam como um botão de pânico no nosso cérebro. Quando algo não é algo que a gente faz todos os dias, não é algo habitual, que você tem uma tranquilidade em fazer, como, por exemplo, uma entrevista de emprego, o teu cérebro ele aciona essas amígdalas como se fosse te preparar para um perigo maior. E nisso, o teu corpo, ele te dá várias respostas fisiológicas por conta desse botão do cérebro que se acionou achando que era um perigo. E essas respostas podem ser você ficar com as mãos e pernas trêmulas, com a garganta seca, você começar a gaguejar, você ter lapsos de memória, começar a esquecer o que você ia falar na entrevista. E o legal é que quando você percebe que tudo isso está agindo em você e você começa a acessar essas partes no teu cérebro que estão fazendo aquilo, você fala assim, ai, beleza, coração, você está super acelerado, mas tudo bem, é só uma entrevista. Você fala assim, ai, tá com as mãos suando, que você começa a sentir. E quem faz yoga desenvolve muito isso, que é a questão de você conseguir acessar essas partes do teu corpo. Quando você começa a perceber, você sempre vai ter essas respostas fisiológicas, mas quando você começa a perceber e racionalizar sobre elas, você começa a ter controle sobre elas. Toda palestra que eu vou dar, eu tenho tudo isso, porque para mim, por mais que eu já tenha feito isso, por mais que a gente já tenha dado palestra para 2.800 alunos, que esse é o nosso número hoje na Neurônio Web, toda vez eu sinto aquele frio na barriga e eu vou achar estranho se eu não sentir. Se eu não sentir, vai ter uma coisa errada. Mas o que eu quero dizer com tudo isso? Eu quero dizer que quando você percebe essas situações, você começa a ter controle e falar para o teu cérebro, não, eu mando aqui ainda, deixa que eu sei o que está acontecendo, né, Ju? E aí, Adri, é aí que é o legal conhecer as técnicas, né? Aí que vem o conhecimento, que eu estava falando sobre... A gente até então conhecia muito pouco do nosso cérebro e ainda continua conhecendo pouco. Talvez isso comece a mudar nas próximas gerações, mas nós, a galera dos 30 e poucos, 30 e muitos, a gente veio de um sistema de ensino que só focava na parte mais teórica, mais racional, e esquecia desses outros 2 lados. E também agora, com o avanço da ciência, a gente consegue ter máquinas de scan do nosso cérebro, de MRI, que consegue entender o que se passa na nossa cabeça, dentro do nosso cérebro, sem matar o paciente. Porque até pouco tempo atrás, até o século passado, estou falando 1990 e poucos, né, 80 e poucos, para a gente estudar o cérebro humano era muito invasivo. A pessoa tinha que estar morta. Você não conseguia estudar sem afetar vitalmente o paciente. E com a evolução da tecnologia,
conseguiu-se fazer leituras e entender o funcionamento do cérebro de uma maneira não invasiva. E isso permitiu um salto gigantesco na neurociência. Permitiu a gente caminhar, assim, em 10 anos, o que séculos não conseguiram caminhar. Por isso que hoje a gente consegue estar falando tudo isso. É tudo coisa muito nova, são coisas que as pessoas não sabem ainda. Que está dentro de mim, está dentro de você, só que você não sabe como acessar. Porque você não aprendeu isso em nenhum lugar. E aí, eu e a Adri, a gente ficou maravilhada sobre esse assunto. E fomos estudar, fomos realmente atrás. Porque por que tem gente que consegue? Por que tem gente que consegue ter o corpo que quer, consegue ter a carreira que quer, os relacionamentos que quer, ganhar o dinheiro que ganha? E tem gente que não consegue. Apesar de serem pessoas boas, apesar de serem muito competentes. Por quê? O que leva uma pessoa a conseguir e outra pessoa a não conseguir? E isso está tudo explicado dentro da nossa cabeça. Começa nesses padrões que a gente tem aqui dentro. Que foram formados, alguns assim, há muito tempo, porque o nosso cérebro ele é super antigo, a constituição dele, para você ter uma ideia, a gente tem padrões de pensamento hoje na nossa cabeça que foram formados quando a gente era homens e mulheres das cavernas, tipo, há muito tempo atrás. E esses padrões continuam sendo repetidos, porque, como a Adri falou, o objetivo do nosso cérebro é garantir a reprodução e a sobrevivência da espécie. Então, tudo que deu certo lá atrás, que garantia essa reprodução e sobrevivência, o cérebro falou, opa, vou manter isso daqui porque deu certo, está funcionando. Então, ele continua mantendo isso. Só que se você... Isso, alguns foram formados há muito tempo atrás e outros foram formados quando a gente era pequeno. A nossa primeira infância, gente, vocês não fazem ideia do tanto de coisa que é formado do nosso comportamento hoje, que se explica pelo que foi formado durante a nossa primeira infância, que vai até os 6 anos de idade. Por exemplo, a autossabotagem, que é o tal de você dar um tiro no próprio pé, de você não achar que você é bom o suficiente, tem 10 tipos diferentes de autossabotagem. Isso foi formado quando você era pequeno. Quando você era pequenininho, por conta dos estímulos que você foi tendo no meio e a maneira como você aprendeu a reagir a isso. Então, assim, não é uma escolha sua. Né? Você não escolheu ser do jeito que você é. Você foi programado para ser desse jeito. E é muito interessante isso que você está falando, Ju, porque assim, o nosso cérebro, ele tem 180 mil anos, né? E para ele mudar fisiologicamente, ele precisa de duas situações. Não passar por estresse e alimento, né? Só que, e mesmo essa mudança, ela leva cerca de 100 mil anos. Então, a gente não vai estar vivo para presenciar as mudanças no cérebro. O que isso quer dizer? A gente vive hoje, né, num ambiente de cidade, num ambiente de inovação, modernidade, mas com o cérebro que foi constituído e tem a mesma estrutura desde a época das cavernas. Então, muitos dos nossos comportamentos vieram daquela época de lá e a gente continua agindo da mesma forma aqui. A única coisa que mudou é o contexto onde a gente está inserido. Então, assim, por exemplo, essa coisa da formação da criança, isso é extremamente importante, porque até os 6, 7 anos, ali eles chamam de primeiro setênio, né? Ali está sendo formado o caráter daquela criança. Então, o cérebro dela, ele ainda está em formação, ele é uma esponja. Ele vai absorver tudo que tiver no ambiente dele, independente se aquilo é bom ou é ruim. Por isso que fala-se, né, na neurociência que você tem que deixar o teu filho viver num ambiente de conto de fadas. Não é a hora para ele saber que existem problemas. Não é a hora de você discutir na frente do teu filho. Não é a hora de você cobrar por coisas que ele vai ter a adolescência, a fase adulta para entregar. E é legal você entender isso, porque muitas das coisas que hoje talvez você tenha dificuldade vêm dessa época, né, Ju? Com certeza. E não é uma coisa escolhida, não é uma coisa consciente, não é uma coisa que, eu tive bons pais, eu tive uma boa infância. Todo mundo cria padrões de autossabotagem. Todo mundo. Nem que seja porque você era o filho mais velho e nasceu o filho mais novo e você aprendeu a lidar com aquilo. Ou porque seus pais, sua mãe foi trabalhar e você ficou com medo, será que ela vai voltar no final do dia? Quando a gente é pequeno, o nosso cérebro racional não está formado ainda. Existem algumas partes dentro do cérebro, mas a parte racional, a parte que entende o que está acontecendo, ela é a última parte a ser formada. E ela é formada no final dessa primeira infância que a gente está falando. Então, no começo, você está absorvendo tudo que está acontecendo, mas sem conseguir realmente raciocinar. E aí o teu cérebro vai criando padrões. Então, a gente teve aqueles padrões que foram formados desde os 180 mil anos atrás, e a gente tem padrões que foram criados nessa primeira infância, para aprender a lidar com tudo que é desafio. Porque quando você não está entendendo o que está se passando, tudo é um desafio. Os pais saírem para trabalhar é desafio. Um irmão mais novo que nasce é desafio.
Você levar bronca porque não guardou os carrinhos é desafio. E aí você vai criando, né? Você vai criando toda uma estruturação na tua cabeça. Isso faz você agir do mesmo jeito. Por isso que a gente tem que, quando chegar nessa fase adulta, na idade que nós estamos, a gente tem que fazer um detox mental. A gente tem que entrar nesses padrões, entender quais são os padrões que a gente tem, e cada um tem o seu, por conta de todo o seu histórico de vida, e limpar o que não faz mais sentido, para depois conseguir instaurar hábitos melhores. Né? Então, como é que a gente vai colocar? É como se fosse uma casa. Imagina que a tua casa está toda bagunçada, está toda cheia de entulho, e você quer colocar móveis novos. Não funciona. Então, a tua cabeça hoje está assim. A tua cabeça é uma casa que está toda cheia de entulhos. E para você conseguir colocar hábitos novos, hábitos que vão te ajudar a chegar nos teus objetivos, para você fazer parte daqueles 20% das pessoas que fala que está vivendo a vida do jeito que gostaria, primeiro você tem que fazer esse detox mental. Você tem que limpar esse monte de padrão aí que não está te ajudando em nada, muito pelo contrário, está te atrapalhando. Depois que você faz isso, aí sim você consegue reorganizar do mesmo jeito que você realmente quer. Colocar os móveis do jeito que você quer. E é possível, né? Assim, isso eu consegui fazer isso na minha vida, foi o que me permitiu hoje ser empreendedora, conseguir ter uma empresa que cresce de maneira consistente e sustentável, conseguir abrir uma outra empresa em Portugal. Hoje eu vivo a vida exatamente do jeito que gostaria. Eu tenho uma empresa no Brasil, eu tenho uma empresa em Portugal, eu sou nômade digital, então eu vivo entre os dois países, eu tô parte do tempo lá, parte do tempo aqui. Meus clientes às vezes nem sabem onde eu tô, né? Tipo, onde você tá hoje, Ju? Hoje eu tô em Portugal. Então, às vezes, eu vou pra praia, eu tô trabalhando da praia. E tá tudo bem. Mas para eu chegar nesse ponto que eu tô hoje, no peso que eu tô, sabe, realmente vivendo a vida do jeito que eu quero, eu tive que fazer todas essas mudanças na minha cabeça. E é o que os nossos clientes têm que fazer também, né? Os clientes que passam para a gente, os treinamentos que a gente dá, os cursos que a gente dá, a gente ensina exatamente isso. Como que você faz essa mudança? Como é que você limpa tudo isso que tem dentro da tua cabeça? Porque isso não funciona comigo, eu não sou uma predestinada. A Adri não é uma predestinada. A gente simplesmente entendeu esses padrões, fizemos esse detox mental e aí reorganizamos, reprogramamos o nosso cérebro para entregar o que a gente quer. E aí é o que a gente está estimulando vocês agora também. Entender esses padrões. Para e pensa, assim, onde você poderia estar se você estivesse atuando no máximo da tua capacidade, no máximo do teu potencial. Se você acordasse realmente todo dia e fizesse aquilo que você precisa fazer. Se você não procrastinasse, se você não perdesse tempo na internet, se você não desanimasse no meio do dia. Imagina onde você estaria hoje. Imagina como é que estaria a tua saúde, teus relacionamentos, o teu trabalho, a tua vida social, o nível de felicidade, de realização que você sente com a própria vida. Você se olharia no espelho e você estaria bem, você estaria feliz. Isso tudo é possível, desde que você entenda esses padrões que estão te atrapalhando e realmente faça essas mudanças que vão te permitir ser essa pessoa. E eu acho assim, a primeira coisa, né, que tem que ter em mente é: eu posso. Né? Se alguém falou para você que você não pode, se algum pensamento na sua cabeça falou para você que você não pode, você deleta ele agora. Agora, você fala assim: eu posso. E aí, lógico, você vai correr atrás para aprender, para saber como desenvolver tudo isso. É lógico que em 1 hora de palestra aqui, a gente já está acabando o nosso tempo, então a gente vai dar os recados finais já. A gente Daqui a se pouco o envolve... Instagram derruba a gente, né? Senão o Instagram derruba a gente termina de falar o que tem para falar. Então, assim, é lógico que em 1 hora a gente não consegue, né? A gente vai dar mais uma palestra. Confirma para mim, Ju, dia 28, semana que vem? Dia 28, né? Dia 28 à noite, isso. Dia 28, às 9 horas da noite, a gente vai dar outra palestra aqui. Essa palestra de hoje, ela vai ficar gravada durante 24 horas, tá? Hoje no Stories eu vou estar compartilhando o link do nosso curso. Então, assim, para quem assistiu essa live, vocês vão ter um desconto de R$300, tá? O bônus chama Neuro 300, e aí 300 é em número, tá? Eu vou fazer um Stories aqui e publicar em seguida, então vocês olham aqui no Instagram. Para vocês terem esse desconto, assim, para valorizar quem esteve aqui, investir no seu tempo para aprender mais, que mostra interesse. Então, a gente quer presentear essas pessoas também. Me espalha pra gente. É só para quem assistiu, é só para quem tá aqui. Quem assistiu aqui. Não vai estar divulgado em outro lugar, só vai estar no Stories e aqui nesse vídeo. Então, assim, a gente vai colocar o link lá. Eu já vou colocar o lembrete da próxima semana. Então, se vocês seguirem a gente no Stories, vocês vão ver que tem um lembrete que vocês clicam lá e o Instagram te avisa da próxima palestra, tá?
E eu acho que é isso, né? Só para quem não sabe, a Ju mora em Portugal, então eu recomendo que vocês sigam o perfil dela, ela é maravilhosa. Ela tem conteúdo rico, riquíssimo. Todo dia ela dá dicas, ela dá conteúdo, ela faz lives. Então, assim, cara, você vai aprender muito se você seguir ela. Gente, e quem realmente sentiu dentro de você que chegou o momento de fazer o ano ser diferente, que não quer chegar em 2019 diferente do que foi até agora, que chegou o teu ano, que agora é o teu momento. Venha fazer esse curso com a gente, assim, de verdade. O investimento está muito menor do que o valor que você vai receber. Você vai sair de lá transformado, porque eu dou muito curso presencial e a maioria que eu dou é online, na verdade. Porque por conta de agenda eu não consigo fazer isso. Eu só tô fazendo porque é com essa pessoinha aqui que eu adoro, tá? Não, e outra coisa, as próximas 3 inscrições, gente, daí depois disso acabou, não tem mais. Ganha uma sessão de coaching com a Juliana, uma sessão de coaching com ela particular custa R$ 900, né? Então, nem o curso custa isso. Então, assim, gente, vale muito a pena. Gente, vocês têm ideia do que eu faço por essa pessoa? Vocês têm ideia? Nem nos meus cursos eu não faço isso, eu tô fazendo por ela. Ai, gente, vale muito a pena. Vale muito a pena. Realmente aproveita. Se você mora em BH, se você mora no Rio, não vamos ter curso em BH, não vamos ter curso no Rio. Pega o avião e vem fazer o curso com a gente. Vai ser o fim de semana, vai ser sábado e domingo. Então, assim, dá para se programar, tá? Um valor super valendo a pena. Porque alguma coisa você precisa fazer para sair dessa inércia, né? E é exatamente o que você precisa nesse momento para entender o teu cérebro e para fazer as mudanças que você precisa para chegar na direção que você quer. Não tem coisa melhor para mim, assim. Eu fico muito realizada quando eu vejo a Mari, por exemplo, logo no começo da live, nem sei se ela está aqui ainda, mas que eu fiz a pergunta, né? Quem aqui, a gente já está 6% do ano, quem aqui já andou 6% do seu objetivo? E ela foi a primeira, eu tô! Gente, isso é muito real, sabe? Ela é minha cliente de coaching. Isso é muito real. É possível sim. Se eu conseguir, se a Adri conseguiu, se a Mari conseguiu e tantos outros clientes nossos conseguiram, você também consegue. Agora, é simples, mas não é fácil. A gente pode fazer o que a gente quiser aqui, a gente pode ficar o dia inteiro falando. Mas se você não tomar decisão, se você não se inscrever, se você não fizer as coisas acontecerem, isso daqui a pouco a live saiu do ar, esse conhecimento saiu do ar e a tua vida continua exatamente igual. Então, que a gente tenha que essa palestra, que essa live tenha servido para te estimular, para te motivar e que você realmente determine que a partir de agora a tua vida vai ser do jeito que você quer. Porque isso depende de você. A gente fez o máximo que a gente podia, né, Adri? Da nossa parte, a gente fez e a gente vai fazer no curso 150% do nosso 50%. Agora você precisa fazer os teus 50% para funcionar. E assim, só pra gente finalizar, quem curtiu, manda coraçõezinhos pra gente saber, né? Se a gente tá no caminho certo, né? Isso é bom pra gente também. E eu acho que é isso, né, Ju? Antes que o Instagram derrube a gente. Exato. E se você quiser marcar alguém, assim, essa live vai ficar no ar durante 24 horas, tá? Realmente assista, se quiser assistir de novo, para pegar todo o conteúdo e faça alguma coisa. Eu adoro pessoas de ação, que assistem e colocam alguma coisa em prática. Então, realmente faça acontecer. A gente já passou 6% do ano. Daqui a pouco chegou a 10%, daqui a pouco chegou a 30%. E aí? Ai, quanto coração, que delícia! Ai, coração tem que ser assim, ó, Ju. Grandão. Ai, Assim. meu lindo! Na próxima live a gente explica por quê, tá, gente? Ai, um beijo! Um beijo, Que obrigada, bom, pessoal. beijo, ótimo dia para vocês! Tenha um dia maravilhoso. Obrigada, Ju, pelo teu tempo. É muito valioso, né? Todos vocês, o tempo de todos vocês é valioso. Muito obrigada mesmo. Tchau, tchau! Tchau.